Aí, 15 anos depois, eu não vou falar meu salário pra vocês agora, né? Vai ficar chato, né? Fica chato falar salário, né? Mas 15 anos depois, saindo dos R$ 1.000 lá, aumentou 10, 11 vezes, vai. 11 vezes, vamos pensar assim. Se juntar com as aulas e tal, 14 vezes, 13, 14 vezes. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tá começando mais um Carreira de Segunda, nosso segundo episódio aqui desse programa semanal. Toda segunda-feira a gente vai falar sobre carreira, tá bom? Obviamente, né, a gente vai falar sobre carreira na área de tecnologia, né, tanto na área de tecnologia da informação, quanto na área de cybersecurity e área acadêmica, né? Para quem não sabe, eu também sou professor universitário, pós-graduação, cursos particulares, etc, 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 tá bom? Então tá começando o nosso Carreira de Segunda, tá? Nosso segundo episódio. Para você que perdeu, corre na playlist lá para ver o primeiro episódio, bem legal, falando sobre gestão da carreira, aí, se você é o dono da sua carreira ou não, né? Enfim. Então dá uma olhadinha no primeiro episódio lá que tá bem bacana. E vamos pro segundo episódio, né? Pra gente responder a pergunta aí, como é que eu construí minha carreira até aqui, né? Eu vou contar um pouco para vocês nesse vídeo toda a minha formação, né? Por que eu escolhi essa área, da onde veio isso na minha cabeça, por que eu tô na área de segurança hoje, o que foi bom para mim, o que deu certo, o que não deu, tá bom? Então é isso que eu vou te contar nesse vídeo de hoje, de uma forma bem resumida, né? Na verdade, mas de uma forma bem clara, que fique bem detalhado aí para você, como é que eu construí meu caminho, né? O meu path, minha carreira até aqui, até onde eu estou hoje, tá bom? Então, vamos. O primeiro ponto, né, o que eu queria contar para vocês é o seguinte. E a gente começa a brincar lá de criança, né? As pessoas perguntavam, Cássio, o que você vai ser quando crescer? Né? O que você vai ser quando crescer? O que você vai fazer? Você vai ser bombeiro, policial, médico, não sei o quê? E por incrível que pareça, que eu ia ser médico ginecologista, né? Veja só. Então é engraçado ou não, mas eu dizia mesmo, e poucas vagas lembranças, mas eu lembro, né, poucas coisas que eu dizia sobre isso. E meus pais me dizem a mesma coisa, né? Me lembram em alguns episódios sobre esse fato. E o fato é que eu não sou médico, tampouco ginecologista, né? Enfim. Mas era o que eu falava quando eu era pequeno. Isso pequeno assim, né? Dos 6 anos pra frente, né? 7, 9, 10 anos de idade, mais ou menos. Só que o ponto é, na escola, né? Na escola tradicional, de um modo geral, eu via muitas coisas, né? E a gente vê todas aquelas disciplinas e tal, e nem de tudo eu gostava muito, né? Por exemplo, matemática. Nunca fui tão fã de matemática assim. Nem muito bom aluno nessa disciplina, inclusive. Apesar de trabalhar com programação e tecnologia hoje, nunca gostei de matemática de um modo geral. Mas, né, qual que é o ponto? Eu acho que por volta dos meus 13, 12, 13 anos ali, foi quando eu ganhei meu primeiro computador, né? Tava na onda dos computadores, né, os PCs, né? Os computadores de casa e tal, domésticos, e eu queria porque queria, meu pai fez um puta esforço, né? Não fosse ele, talvez não tivesse tanto aqui quanto com relação a isso, mas um puta esforço para eu ter o meu primeiro computador. E eu lembro que era um Compaq, né? Uns 533 MHz, nossa, AMD, meu Deus, coisa antiga. Mas foi de muita valia, né? Enfim, nessa época, né? 2012, não, desculpa, aos meus 12 anos, aos meus 13 anos, foi quando eu tive ali meu primeiro computador e eu gostava muito daquilo, né? Fazer pesquisa, né? Já tinha internet, né? Internet de escada na madrugada, aquela coisa toda. Mas foi quando eu tive meu primeiro computador. Então eu, cara, me apaixonei muito por aquilo, né? Mexia, desmontava, quebrava, arrumava, enfim. Era o caos. E nessa época, aí com 12 e 13 anos, aos 14, 15, se eu não me engano, eu comecei a fazer aquele, na época, né, o curso Montagem e Manutenção de Microcomputadores. Então eu comecei a fazer aí aquela brincadeira de montar computador, ali na Santa Efigênia comprar peça, desmontar, vender peça, põe mais memória, troca o processador, troca isso, troca aquilo. Então nessa época eu comecei a dedicar um pouquinho mais aí na questão de computação de um modo geral, já talvez pensando aí profissionalmente, né? Falar, é isso que eu vou fazer. É lógico que naquela época eu falava, eu quero trabalhar com um computador, né? Eu já sabia que eu queria trabalhar com algo relacionado à computação de um modo geral, porque o que eu conhecia era montagem, desmontagem, peças, hardware e aquele tipo de coisa, né? E no curso a gente aprende também cabeamento, né? Cabeamento estruturado, crimpar cabo, né? O cabo de rede, etc, RJ45. Então eu aprendi isso na época também. E aí, putz, naquela época, cara, tudo é novo, né? Tudo é bem empolgante. Então eu falei, porra, rede, né? Rede é um negócio legal. Então comecei a aprender rede, né? Montar uma rede pequena, duas máquinas, mais máquinas, enfim.
né, brincar ali na Lan House, né, construir um servidorzinho de jogos, né, naquela época e tal. Então foi bem interessante. Isso eu estava na escola ainda, né, em 2005 mais ou menos, no ensino médio, aí concluindo o ensino médio foi quando eu fiz esse curso de montagem e manutenção. E no ensino médio eu estudei sempre escola pública, né? Então não tinha né? Não é aquela escola com laboratório, com aulas de informática, né? Aulas e etc, etc, etc. Não, não tinha, cara. Pelo contrário, quando tinha aula é porque não morreu ninguém na escola, né? Infelizmente. Mas, então assim, todo o contato que eu tive com computação e essas coisas foi fora, né? Foi graças ao esforço dos meus pais para me ajudar com relação a isso. Então foi onde eu consegui aí ter acesso a esse tipo de coisa, né? Vamos dizer assim, tanto ao curso quanto ao computador em casa, né? Para praticar ali, fazer meus trabalhos da própria escola, etc, etc, etc. Isso por volta de 2005. Em 2006 eu comecei um curso técnico, foi quando eu acabei o colégio, né? Terminei o colégio mesmo, o terceiro colegial, e eu fui fazer um curso técnico. Adivinha? Em enfermagem, né? Em biomedicina? Não. Fui fazer um técnico em informática na época. Na época eu já tinha trocado de nome, porque antigamente, né, antes ainda, era o famoso técnico em processamento de dados. Né, e aí já tinha trocado o nome, já era técnico em informática. Tinha um técnico em eletrônica também, né, outro curso, mas eu escolhi o técnico em informática. E no curso técnico em informática, era um ano e meio de curso, então eu comecei em 2006 e acabei no segundo semestre de 2007, primeiro semestre de 2007. Nesse curso a gente tem várias disciplinas, né? Além de redes, montagem, manutenção, contabilidade, né? Algumas outras coisas, né? Que é para te preparar meio que pro mercado, assim, né? Então você acaba vendo algumas outras disciplinas fora, ali, talvez, da sua área específica. Mas a disciplina que mais me chamou a atenção, que mais fez eu, assim, falar, cara, é isso que eu vou fazer profissionalmente, foi programação, né? Foi aí linguagem de programação. Na época, eu lembro que tinha VB6 e Java e C Sharp, né? Foram as três linguagens, né? Dentro da disciplina que eu aprendi ao longo desse curso técnico em 2006, 2007. Então, apesar de eu gostar de rede, né, manutenção, que é o que eu já sabia fazer, né, já estava ali empolgado, né, já me virava, já procurava estágio e tudo mais, inclusive, mas foi a programação que me fez falar, cara, é isso que eu vou fazer. Apesar da dificuldade, né, a parte de lógica, algoritmo e tal, foi bem difícil para mim no começo, mas foi o que eu falei, cara, é isso que eu vou fazer, daqui pra frente, é isso que eu vou seguir profissionalmente, né, como carreira. Então, aliás, segundo semestre de 2007, eu fiz alguns cursos, né? Antes disso, eu já tinha começado a fazer um estágio na área, né? Por conta do curso técnico que exigia estágio e horas, etc. Então, mais ou menos aí nessa época, né? Em 2000 eu já fazia estágio, né? 2007. E no segundo semestre eu decidi fazer um curso na época na Impacta, se eu não me engano, um curso de .NET, né? C Sharp, ADO, SQL, né? Um curso bem específico, né? Porque eu já tava no estágio, eu já tava vendo algumas coisas com relação a isso. E eu falava, precisa de um curso, precisa de um certificado, né, e tudo mais. E, na verdade, engano meu. Nessa área a gente não precisa de muito certificado, não. Depois a gente pode falar só sobre isso. Mas eu queria fazer um curso, então 2006, segundo semestre, primeiro semestre de 2007 terminei o curso técnico. Esse segundo semestre de 2007 eu fiz esse curso de .NET, né, de C Sharp, SQL Server, enfim, outras lógicas de programação, de algumas outras coisas, né. E 2008 foi quando eu comecei a faculdade. Né, eu decidi, acho que em algum evento eu fui, alguma coisa assim, e eu recebi um panfleto da FIAP, né, grande FIAP, que eu tenho muito orgulho de falar que estudei lá. Primeiro porque é caro pra caralho, e na época eu consegui pagar. Segundo porque talvez aí uma das melhores faculdades particulares do setor aí, do ramo, né. E sem propaganda, sem nada, mas é um puta lugar, né, vale muito a pena se você está procurando uma faculdade, ou mesmo um lugar para dar aula, né. Como eu falei na educação de quinta, né, se vale a pena ser professor ou não, e etc, né, lá no outro, procura esse episódio também, eu comento um pouco sobre isso. Lá é um bom lugar para selecionar. Enfim, voltando aqui para minha carreira. Então em 2008, 2009, né, foi 2 anos aí de faculdade, eu fiz tecnólogo, o famoso ADS, né, Análise de Desenvolvimento de Software e Sistemas, né, Análise de Desenvolvimento de Sistemas, na FIAP. Então nessa época eu já trabalhava, né, já trabalhava na área, já tinha passado pelo estágio, já estava como júnior numa empresa, né, ganhando aí os seus R$ 1.000 mais ou menos. Na verdade eu ganhava 600, aí no primeiro ano, primeiro mês de faculdade, que a faculdade era quase 900, já não ia dar pra pagar, né. Aí eu lembro que minha mãe me ajudou a pagar a primeira parcela, e na segunda eu cheguei no meu chefe e falei, cara, eu vou arrumar um emprego aí pra ganhar mais, eu vou sair. E na verdade eu tava blefando, não tinha arrumado, a esperança era que ele cobrisse a proposta, era uma suposta proposta. E ele falou, não cara, eu preciso de você, fica aqui. Era uma empresa pequena, média, vamos dizer assim, só tinha eu na área do TI, né, vamos chamar assim, né, eu cuidava dos sistemas e tal.
E acabei que ele falou, cara, quanto é a sua faculdade? Eu falei, cara, eu não lembro o boleto exato, mas era uns 820 e pouco, 830 e pouco, o primeiro semestre, né? E ele falou, não, legal, eu pago sua faculdade. Eu falei, puxa, ótimo, é isso que eu precisava, né? Então eu tinha aí meu salário de 600 e pouco, mais o boleto da faculdade que era pago, né? Isso em 2008, 2009, tá bom? Só pra vocês terem ideia do começo da carreira até hoje, chegando hoje aí mais ou menos. Isso, então, FIAP, né? Acabei em 2008, 2009, comecei em 2008, acabei em 2009. Já trabalhava nessa época, tanto que eu brinco que o primeiro ano da faculdade foi muito tranquilo, né? E aí o tecnólogo, para quem tem certo preconceito com relação a isso, o tecnólogo ele tem um viés, né? Que é formar o profissional o mais rápido possível pro mercado de trabalho, né? E tem um problema com relação a isso, mas eu escolhi, eu quis e não me arrependo, mas é formar o profissional pro mercado. Então o que o mercado exige hoje, né? Na época e hoje, programador, DBA, analista de rede, né? O cara específico para aquela função. Diferente um pouquinho da graduação, né? Da graduação, não, desculpa, do bacharel, que é 4 anos, ele vai te formar para ter um conceito um pouco maior, mais amplo sobre aquela área. Então você vai aprender cálculo, né? Você vai ver outras coisas na computação que você talvez não vê em ADS. Talvez não, você não vê em ADS, né? Num curso tecnólogo. Porque ele está muito mais preparado em te preparar para o mercado rapidamente, né? Nos 2 anos. E não ficar 4 anos você vendo aí alguns outros conceitos que talvez não sejam tão úteis para o mercado. Obviamente é muito útil, né? Hoje eu vejo que faltou muito conhecimento para mim e eu corro atrás de um monte de coisa, né? Cálculo, por exemplo, coisas de redes, coisas mais básicas que eu vou atrás para tentar entender, mas que faz falta e o profissional que tem o bacharel ele tem isso um pouquinho mais complementado, tá bom? Então só um pouquinho de diferença com relação a isso, mas não é o foco do vídeo, então não vou entrar tanto em detalhes com o curso é bom, não é, ou um curso é um ou outro, qual que eu faço, enfim. Estou falando da minha carreira. Então em 2008 eu acabei a FIAP, 2009 eu acabei a FIAP, faculdade, graduação, e pau na máquina, né? Esse 2008, 9, 10, 11, 12 eu comecei um primeiro MBA, né? E nesse tempo eu já tinha passado por várias áreas e várias empresas. Em 2012, pra vocês terem ideia, tá? Ó, 2009 quando eu saí da faculdade, 10, 11, 12, em 4 anos. Em 2009, no final de 2009, eu ganhava meus 2.000, 3.000 reais já no final da faculdade. Diferente do começo, eu já ganhava um pouquinho mais. Em 2012, o MBA que eu fiz em arquitetura de software, também na FIAP, e aí valeu muito a pena o MBA, apesar de ter visto muita coisa que já estava no mercado, já estava fazendo, né, mas acabou abrindo muitas portas para mim. Mas pra vocês terem ideia, em 4 anos, né, depois de ganhar meus 5 anos, depois de ganhar meus 1.000 reais, eu já ganhava 6, 7, né, se eu não me engano, em 5 anos de diferença. Então eu já ganhava 7.000 reais mais ou menos. E o que é legal falar sobre isso, né? Em 5 anos, né? Lógico que nesses 5 anos eu não tenho o meu histórico de cabeça, mas eu devo ter passado pelo menos em 5, 6, 7 empresas diferentes nesse período. E fui sempre crescendo de cargo, sempre aumentando o salário, etc, desafios, etc, etc. E eu fico pensando, né? Se eu tivesse ficado na mesma empresa por esse mesmo período, eu teria conseguido esse mesmo salário na época? Né? Não sei. Se eu tivesse... No episódio passado a gente falou sobre plano de carreira. Dá uma olhada lá de novo. Né? Se eu tivesse seguido aí um plano de carreira da primeira empresa, eu estaria 5 anos depois ganhando 6, 7 vezes mais, né, do meu salário? É difícil dizer, imagino que não. Tá? Imagino que não. O mercado acaba oferecendo sempre mais do que a empresa que a gente está. A menos que a gente esteja numa empresa muito grande, com um plano bem definido e executado de carreira. Sim, senão você não vai conseguir chegar nesse crescimento de tão, como eu posso dizer, tão curto período de tempo, tá? Talvez seja um pouco difícil. Se você tiver uma experiência diferente ou parecida, compartilha e conta aqui pra gente que é legal pra gente enriquecer esse debate e esse conteúdo. Mas no meu caso foi assim, em 6, 7 anos eu consegui crescer 6, 7 vezes o salário, que era de 1.000 reais, foi para 7.000 reais, quando eu comecei meu primeiro MBA. E aí eu decidi fazer MBA porque eu sempre trabalhei na área de desenvolvimento nessa época, né? Sempre focado em programação mesmo, código e etc. E aí eu decidi falar, não, vou dar um passo à frente, um passo além, e vou começar a mexer com arquitetura de software. Um pouquinho diferente, apesar de estar tudo interligado ali. E aí resolvi fazer MBA em arquitetura de software. Agregou muito, era um MBA caro também, FIAP é caro, não adianta. E aí caro que eu digo assim, é um valor monetário alto, porque caro é muito relativo, tá? Uma Lamborghini para algumas pessoas é pão com ovo, né? Pão com manteiga. Para mim uma Lamborghini é uma Lamborghini, né? Então um curso MBA hoje, graças a Deus, não é um pão com manteiga, mas é um pratinho ali, dá para pagar, dá para ir tranquilo, né?
Para outros pode ser um absurdo, é muito caro, né? Enfim, isso também é bem de acordo com o perfil de cada um aí, não é o foco do vídeo, tá bom? É que acaba puxando essas questões. 2012, então, MBA em arquitetura de software, já ganhava meus 7 mil mais ou menos. E 2012, 13, 14, 15. Aí em 2015, já 10 anos depois, né? Desde 2005, lá atrás, quando eu acabei o ensino médio, eu já gostava, já mexia com algumas coisas em casa, né? De computação e tal. E aí 2015, lá na frente, eu decidi que eu queria mudar de carreira, né? Que eu falo um pouquinho disso também no episódio anterior aí no canal, dá uma olhadinha nos outros vídeos. Eu falo sobre isso também, a questão de mudar de carreira, e aí eu decidi mudar não drasticamente, né? Eu não saí do tecnologia para fazer culinária, para fazer educação física, nada disso. Mas aí eu fui para a área de segurança da informação porque eu sempre gostei. Mas eu nunca tinha dedicado profissionalmente, né? Então qual que foi o ponto aqui? Eu acabei fazendo uma especialização, né, uma pós-graduação também, aí já no Mackenzie, caro também, muito caro não, né, de novo, acabamos de falar sobre isso, mas financeiramente um valor considerável, no Mackenzie, lá em São Paulo, e foi um curso sensacional, né, computação forense, especialização em computação forense, abriu muitas portas, me ajudou muito a mudar de carreira, que foi sair da área de desenvolvimento e arquitetura de software para migrar para a área de cybersecurity, né, cibersegurança ou segurança da informação, que é o que eu trabalho hoje. E aí, né, aproximadamente, tá? Pode ser mais, pode ser menos, enfim. Mas só para vocês terem uma ideia aí de como foi essa carreira, né? Se é vitoriosa ou não é, se eu sou super bem sucedido ou não sou, não sei dizer, é muito bem relativo. Eu gosto de dizer que eu não passo fome, não tenho necessidades, mas tenho muito ainda alcançado, muitos objetivos. Esse projeto, inclusive, de tá trazendo conteúdo para vocês, é um deles, né? Trazer conteúdo para enriquecer a vida das pessoas e ajudar de uma forma que elas não passem por problemas que eu posso ter passado ou que tenham sucesso com coisas que eu tive sucesso. Então a ideia de trazer esse vídeo hoje, por exemplo, né, trazer a experiência da minha carreira como foi, desde da escola, né, quando eu saí da escola também, enfim, né, não vale a pena falar do meu maternal aqui. Primeiro que eu não lembro, segundo porque vai ser irrelevante. Mas trazer um pouquinho, né, de como foi aí a decisão de ir para a área de tecnologia, né. Como eu disse, acho que eu sempre gostei de computação e computadores de um modo geral, e decidi vir para essa área. E aí fui aperfeiçoando, né, estudando, trazendo conteúdo, observando conteúdo, até chegar no último curso, né, que eu posso dizer assim, um curso de título, né, que foi a pós-graduação na área de computação forense, em 2015. E aí depois de lá pra cá, nesse meio tempo, na verdade, né, no meio de tudo isso, foram vários cursos, né, um cursozinho aqui, um cursinho ali, um treinamento online, evento, palestra, isso, cara, evento e palestra eu brinco que é quase um por mês, né? Durante um ano aí, de hoje, né? Dizendo, é quase um por mês, 2 por mês, evento e palestra que eu vou, ou vou palestrar, né? Enfim. Mas evento e palestras eu estou sempre participando. E é lógico, né? Hoje com o poder do YouTube, o poder da internet, a gente vê fiz muito treinamento online, gratuito, pago, enfim. Mas o grande ponto é toda essa carreira, né? Que eu posso dizer, que eu saí lá do estagiário, né, de programação até hoje, né, que eu trabalho como um arquiteto de segurança, o que mudou, o que agregou, o que não agregou, né? Eu ganho o que eu quero, estou na empresa que eu quero? Sim e não, né? Eu queria ganhar muito mais, estou me esforçando para isso, estou direcionando minha carreira para isso. Trabalho numa empresa super bacana, tenho um salário, né, compatível com o mercado e razoável. Então, assim, eu diria que eu tenho o conforto que eu busquei ao longo desses anos, né? Ou não o conforto, mas às vezes é a posição, né? Acho que fica melhor dizer assim, a posição. A posição que eu tenho hoje, acho que eu busquei e construí tudo isso ao longo desses 15 anos aí. Então, o ponto é esse, né? Eu sempre fui muito focado na área. Eu nunca fiquei... Eu nunca comecei uma faculdade, putz, não era isso, vou fazer outra. Puta, não gostei dessa outra, vamos fazer outra, tranca outra, vem pra uma de novo. Né, acabou não tendo isso. Saí da escola, eu ainda brinco que eu perdi um certo tempo. Não perdi tempo, né, mas eu saí do ensino médio e não fui direto para a faculdade. Eu fiz um curso técnico antes, de 1 ano e meio. Né, então, esse 1 ano e meio do técnico, mais a faculdade de 2 anos, 3 anos e meio. Eu podia ter feito um bacharel, por exemplo. Né, mas não foi essa escolha que eu tive na época. Também não tinha outro tipo de orientação. Enfim, não foi uma escolha ruim, foi só a minha escolha, foi só a minha carreira. Então isso, né? Segui, tô aqui hoje. De novo, né, uma empresa bacana, um salário legal,
o conforto e a posição que eu queria. Lógico, já não estou mais tão contente assim, de um modo geral com tudo, né? E aí eu começo a buscar outras alternativas, outras coisas, né? Continuo trabalhando, continuo fazendo as coisas, mas a gente começa a pensar, putz, eu posso chegar mais longe, eu posso fazer isso, aquilo outro, e traçar planos e estratégias para atingir esses outros objetivos que vão surgindo. E nada de errado com isso, né? Pelo contrário, se a gente ficar estagnado no mesmo lugar o resto da vida, é uma estratégia também, né? Você pode optar, falar, cara, se eu tô na mesma empresa há 15 anos, né? Eu consegui ganhar 20 vezes mais o meu salário do que era o primeiro. Ótimo, legal. Isso aqui não é uma crítica, isso aqui não é uma imposição, você não tem que fazer o que eu fiz, seguir como eu segui. Eu tô te dando a minha experiência, como foi, né? Como está sendo. E como será daqui pra frente também, inclusive, né? A gente vai fazer mais vídeos sobre isso, sobre as mudanças. Então o que é legal comentar, né? De novo, né? Um breve resumo. Técnico, faculdade, pós-graduação, MBA e pós-graduação. Tudo isso me levou até onde eu estou hoje. E detalhe, hoje eu estou com 32 anos. Com 24, 25, se não me engano, eu já estava dando aula na faculdade. Já tinha recebido convite na faculdade para dar aula. A primeira pós-graduação, no primeiro MBA, já me ajudou, né? A questão do diploma e tal. E talvez tenha sido na minha carreira toda a primeira vez que pediram meus diplomas. Exceto algumas empresas para contratar, ele pede a cópia do documento, mas não valida de nada. Mas na faculdade, por conta do MEC, algumas normas, eles têm que ter mesmo a cópia dos diplomas dos professores. Mas por que eu brinquei no começo do vídeo? Eu falei, você nem precisa ter formação para trabalhar com isso. E não precisa, cara. Eu tenho amigos que trabalham comigo hoje, por exemplo, hoje, na empresa que eu estou hoje, que são seniors, que são arquitetos, que são muito bons profissionais, que não têm faculdade, né? Que não têm a graduação, seja tecnólogo, bacharel, não tem. Nada de errado com isso. O cara tem conhecimento porque estudou, porque trabalhou, porque tem experiência, porque foi atrás. O papel, o curso, o diploma não muda nada. Eu com relação a ele não muda nada. Eu conheço algumas coisas que ele não, ele conhece outras coisas que eu não. Ambos temos experiência e tempo de experiência relativamente igual, então são dois profissionais do mesmo nível. A diferença é que eu fiz um curso e tenho um diploma, ele não. Mas percebe? O que eu quero dizer é conhecimento, né? Imagina que você saiba dirigir, né? Você dirige muito bem e não tem CNH. Você não fez autoescola, você não fez lá os exames psicotécnico, baliza, e etc, etc, etc. Em compensação, eu fiz, né? Eu tirei minha carta, sei dirigir também, super bem, né? Tirei, fiz minha CNH aí, né? Fiz o procedimento para ter o documento. Mas o meu conhecimento do teu não difere muito. Talvez eu possa conhecer uma lei, né? Uma coisa a mais, detalhe a mais ali que você, por conta do curso, né? Que eles passam isso no treinamento. Mas na prática o dirigir dá na mesma, entende? Né? Eu posso ter vantagem com relação a você, você pode ter vantagem com relação a mim, né? Mas o que eu quero dizer assim, tá errado ou não tá? Por lei a gente tem que ter o documento, né, para poder dirigir, mas o que eu quero dizer é o conhecimento para dirigir. Precisa entrar no carro agora e levar alguém no hospital. Você consegue? Consegue. Eu consigo? Consigo. Tá tudo bem. Entende? Então a questão com formação, com carreira, com diploma, né? Lógico, na área de tecnologia, de um modo geral, e aí ao longo desses anos eu consigo dizer isso por experiência própria, o que mais vale é o conhecimento de fato. Então você foi lá na entrevista, bateu um papo com o entrevistador, com uma pessoa mais técnica, com o RH, fez o teste, tá aprovado, vambora. Algumas consultorias, algumas empresas, por questão de norma, por questão de prática da empresa, enfim, ela vai te exigir ali uma formação. Ah, mas cadê seu diploma? Ah, mas cadê a faculdade que você estudou? Rola até preconceito com faculdade, né? O curso tecnólogo, por exemplo, sofre muito preconceito. Ah, você fez tecnólogo? Você não fez bacharelado? Então, peraí, então você não tem o conhecimento, sabe? Mas isso é muito relativo, né? Como eu disse, ao longo desses anos, só as faculdades que eu fui lecionar pediram meus diplomas. As empresas que eu trabalhei, não. Pediram assim, de novo, por conta da documentação, para fazer registro, etc. Mas não influenciaria no meu cargo, no meu salário, ou mesmo na contratação, sim ou não. Né? Enfim, acho que eu consegui mostrar como trabalho e experiência ao longo desse tempo todo é o que mais valeu. Esqueci de mencionar, mas esse meio tempo aí todo, né? Meio tempo todo não, né? Durante esse período todo eu fiz certificações, né? Óbvio que as de segurança foram mais recentes, né? A de desenvolvimento foram lá mais para trás, mas ambas válidas, né? Ambas super, como é que eu posso dizer também? Nunca nenhuma empresa pediu minhas certificações, mas
O conhecimento que eu adquiri para estudar para a prova, para fazer a prova, para passar por aquela prova ali, né? É muito valioso. E acho que é isso que a gente aproveita. Saca? Essa é a mensagem desse vídeo, cara. O conhecimento é que vai te trazer o de mais valioso. Se você estudou na melhor faculdade do planeta, se você pegou todo o material na internet, estudou em casa, sem pagar R$ 1, ou você estudou na faculdade gratuita do governo mais foda que tem, ou você foi lá em Harvard, ou você pegou a FIAP, ou você, cara, em Anguera, não interessa. Não interessa onde você obteve esse conhecimento ou como obteve esse conhecimento. O que importa é o conhecimento, né? Eu preciso contratar, eu tô com uma vaga, anunciei no Twitter, no LinkedIn, para quem me acompanha, eu anunciei lá uma vaga, eu tô com uma vaga para júnior, para trabalhar comigo. Não me interessa a faculdade que o cara estudou. Não me interessa quanto ele pagou, de onde ele mora, de onde ele vem. Sabe o que me interessa? O conhecimento daquela pessoa. Eu preciso que ele saiba, né, tenha conhecimento técnico para executar o trabalho. Só isso que eu preciso. É lá, putz, o cara, eu olho dois currículos lá. O cara estudou no ITA. Putz, o outro estudou na USP, o outro não tem faculdade. Não me interessa. É claro, gente, claro, eu sou ser humano. É claro que eu olho um currículo e falo, pô, o cara é do ITA, né? O cara é da Federal, o cara é da USP. Muda um pouco a percepção, é óbvio que muda. Lógico, não vou dizer que não, que muda. E o que não tem faculdade, fala, pô, o cara não tem faculdade ainda, né? Aí você começa a comparar as idades e tal, com base no currículo. Putz, o cara tem 20 anos, já tá fazendo pós. O outro com 20 anos não tem nem faculdade. O outro com 20 anos está na faculdade. Então são três pessoas que você começa a criar várias coisas na cabeça, né? Putz, por que esse tem faculdade e esse não, esse já tá na pós, né? Mas enfim, aí pelo menos eu, né, enquanto tô selecionando, eu vou chamar todo mundo pra entrevista e entender. Cara, quem é você, qual conhecimento você tem, sabe disso, sabe, né? No bate-papo ali pra entender que o cara sabe ou não sabe, né? É lógico, talvez um por estudar em um lugar, o outro por estudar em outro, tenha acesso a mais conhecimento do que o outro, né? Mas eu brinco também que o que vale é a dedicação. Mas será que só a dedicação vale? Né? Por que essa pergunta? Se você estuda numa faculdade, super faculdade particular, ultra mega fodástica, você entra na faculdade, né, e você é bombardeado de conteúdo numa disciplina, no teu curso, de uma forma. Quando você vai para uma faculdade tanga, merda, né, particular, pública, enfim, você não vai ter esse mesmo bombardeio de conteúdo do que a outra. Não vai ter. Você vai ter X conteúdo. E por mais dedicado que você seja, às vezes você não tem acesso a algumas coisas que a outra tem para aqueles alunos do que para esses alunos, né? O A e o B daí, duas instituições, né? Eu não vou dar exemplo de instituição para não gerar polêmica, né? Mas imagine que você é da faculdade A e você é da faculdade B. A faculdade A é a faculdade particular ultra melhor da cidade. A faculdade B é a particular que tem propaganda em todo lugar, mas é uma bosta, né? Custa R$ 9,90 por mês e é uma bosta. Essas pessoas da faculdade A serão expostas a um conteúdo que a faculdade B não vai ser. Mas, putz, cara, na faculdade, o que vale é o aluno. Na faculdade B a gente tem alunos que são super dedicados, ó, beleza. Só que o esforço desse cara para correr atrás de coisas que ele não tem nessa grade é diferente do cara dessa aqui. Essa aqui ele vai pra faculdade e ele vai ter conteúdo pra caramba. Ele não precisa correr tanto por fora. Esse não. Percebe? Então é só essa questão de diferença, né? Nem tem tanta polêmica com relação a isso. É lógico que o cara que se dedica mais vai aprender mais, vai ter mais conteúdo, etc, etc, etc. Mas quando você está num ambiente que te proporciona isso de uma forma melhor, é muito mais vantajoso, né, vamos dizer assim. Então é só esse ponto, com relação à formação, né. Então eu contei um pouquinho da minha história aí, né, com relação à formação da escola, curso técnico, faculdade, MBA, especialização. Tenho amigos que não tem nada disso, são muito melhores que profissionais que eu, são profissionais tão bons quanto, são profissionais médicos. E como tem profissionais bem mais formados que eu, em faculdades melhores, faculdades federais, né, etc. Que tem conhecimento maior, que tem conhecimento menor, que tem conhecimento igual, né. Como profissionais, assim, de um modo geral, já convivi com todo tipo de pessoa. Assim como eles têm a opinião deles sobre a minha carreira, meu profissionalismo também. Tá bom? Então é só, eu tô te passando aqui, né, de novo, né, a ideia desse vídeo é mostrar um pouquinho de como foi a minha carreira, como eu escolhi minha profissão, né? Por que eu quis vir para esta área, por que eu quis mudar de carreira, por que eu ainda estou nessa área, né? Para onde eu quero ir, a gente vai falar em outros vídeos, mas acho que era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. O que importa é o conhecimento, não como você adquire. Se você está na melhor faculdade, na USP, se você está na pior faculdade, na X, não importa. É lógico que, de novo, o ambiente vai te ajudar,
mas não importa. Hoje a gente não tem desculpa, né, com relação a isso. Ah, estudei na faculdade bosta. Cara, o tempo que você perde no Facebook, no Instagram, no Xvideos, no caralho que for, você tem acesso à internet, então você tem acesso a tudo. Tem um repositório no GitHub, eu vou caçar e se eu conseguir, até o fim do vídeo, eu deixo aqui na descrição do vídeo, tá? Tem um link do GitHub que ele tem é uma graduação de umas universidades inglesas, se eu não me engano. É toda uma grade curricular com conteúdo de graça no GitHub, né, de uma faculdade do mundo. Então, mas eu não vou ter diploma ou certificado. Lembra, você vai ter o conhecimento. O conhecimento transforma. Né? Com conhecimento na mão, né, o poder desse conhecimento, ninguém tira ele de você. Exceto um acidente que você tem amnésia e esqueça tudo, né? Deus o livre, mas... O conhecimento ninguém tira de você. O papel, ele não te prova nada. É lógico, pra você aquele papel valeu. Cara, quantas noites eu fiquei na faculdade, pegava carona, comia o dog da esquina fiado, né? Então esse papel foi suado. É lógico que o papel é um símbolo ali, né? Ele é um documento, né? Simbólico ali do teu título. Mas o conhecimento que você adquire é o que mais importa. Se foi online, se foi na melhor faculdade, na pior faculdade, não importa. O que importa é o conhecimento que você adquiriu, a experiência que você tem. Hoje eu consigo escolher vaga de trabalho, graças a Deus. Falar, putz, essa empresa eu não quero, esse salário eu não vou, nessa região eu não quero trabalhar. Eu consigo pôr o pé no chão e falar, putz, posso escolher isso, posso escolher aquilo. Tenho essa liberdade, vamos dizer assim. É lógico que, se Deus o livre, precisar mesmo, a gente encara qualquer coisa, mas... Você entende? Uma época não, uma época tinha que aceitar o que tivesse, aceitar o que viesse, né, de salário, de empresa, etc. E isso não é legal, porque você acaba ficando bem desmotivado, você desenvolve vários problemas, né, estresse, etc, 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 por trabalhar em empresas chatas, lugares que você não quer, aqueles ficar reclamando do salário, né. E hoje, graças a Deus, eu não passei dessa fase, vamos dizer assim, né. Tô buscando a próxima fase agora, que é bem mais difícil, mas essa fase, graças a Deus, eu passei. Eu tenho uma qualidade profissional bem sólida, né? Eu consigo oferecer valor para uma empresa, né, que eu trabalho, que eu presto meu serviço. Em troca, eu tenho um salário razoável. Ao mesmo tempo, eu trabalho perto de casa. Então, eu posso, né, dar o luxo de falar: recebi uma proposta aqui para trabalhar numa empresa, ficar 2 horas daqui para ganhar X. Não, cara, não vale a pena, eu vou ficar aqui. Sabe? Essa é a sacada, esse é o ponto. É você começar a ver que o mercado tem que se preparar para você enquanto profissional e não você se preparar para o mercado. É um pouco da virada do jogo, né? Porque lá no começo, né, vamos brincar assim, o primeiro emprego, né, a gente começa acertando qualquer coisa. Putz, para ganhar 500 conto, para ganhar R$ 1.000, vambora. Né? Putz, é isso que tem, vambora, preciso pegar experiência, preciso mudar, preciso entrar na área, etc, etc. E quanto mais você espera, querendo ou não, pior é, né? Quanto mais velho fica, rola um preconceito do caralho com relação ao mercado, com relação a profissionais mais velhos sem experiência. O que é uma merda, mas é a realidade, né? Queria ter o Thanos e fazer assim com a joia da realidade e mudar, mas não é. Então a gente adquire conhecimento, experiência na tua área, foca, né? Se especializa naquilo para que você tenha poder suficiente de barganha. Né? Porque aí a empresa vai chegar até você e falar, putz, quem é você? Você fala, cara, eu sou fulano, tá aqui todo o conhecimento que eu posso te provar, né? E eu tô fazendo aqui a questão do papel, mas você pode ter um papel ou não comprovando isso, mas acho que o mais vale é o teste, ou entrevista, um bate-papo, que é o conhecimento. E aí você transforma esse seu conhecimento num poder de escolha de salário, de negociação de salário, né? Escolha não, mas negociação dentro aí do teu perfil da empresa, no local de trabalho, onde você quer trabalhar, você pode trabalhar mais perto da sua casa, mais longe, enfim. Né? Putz, empresa A, empresa B, sabe? É um pouco disso, um pouco dessa mensagem talvez que eu queria passar também, né, com relação a isso. Então, como foi a minha formação, minha experiência profissional, a formação da minha carreira até hoje, e não acabou. Ela vai muito longe ainda, pelo menos mais, ainda vai dobrar, né, para mais, né, de tempo com relação a isso. Mas é um pouquinho, eu queria passar isso pra vocês, essa experiência, como foi, por que eu escolhi essa área, por que eu tô aqui hoje, pra onde a gente vai, tá bom? Então que fique aí o meu recado para vocês na nossa carreira de segunda, nosso segundo episódio. Se você perdeu, clica aqui em cima, ou aqui embaixo, ali, não sei, em algum lugar vai estar o link aqui do episódio passado para você assistir e comentar com a gente aí como é que você tá achando, o que foi, como não foi, como vai ser. E continuar fazendo os próximos, tá bom? Então segunda que vem você volta aqui, porque vai ter um episódio novo do nosso Carreira de Segunda.
tá bom? E é isso, valeu!